E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de história comigo, tá bom? Onde hoje nós vamos falar do mundo grego como um todo, que no nosso livro ele abrange 2 capítulos, tá? Mas nós vamos tratar como um todo, já que são assuntos muito interligados, tá bom? E vai ser o assunto que vai finalizar aí, portanto, o assunto relativo ao nosso primeiro bimestre, tá bom? Então, já na próxima aula, nós já iniciamos o assunto relativo ao segundo bimestre. Então, vamos começar. Falar da Grécia é muito importante. Por quê? Porque é a partir da Grécia que começa a surgir as ideias filosóficas, né? Os filósofos da antiguidade começam a surgir ali. E é muito importante para nós, por quê? Porque a Grécia, assim como Roma, são a base, essas duas civilizações são a base da nossa civilização ocidental. Ou seja, muito do que nós temos hoje de conhecimento, medicina, matemática, história, enfim, nas ciências de maneira geral, é oriundo dos gregos, tá? Não quer dizer que nós não tivemos influência de outros povos, claro que tivemos, mas eles acabaram sendo o berço da civilização ocidental como um todo, tá bom? Então, algumas características ali da Grécia. Então, alguns pontos nós veremos com mais detalhes à frente. Os gregos, eles formavam a civilização unida não por um governo, e sim pela língua e por elementos culturais, tá bom? Então, os gregos, eles eram uma nação e não um país. E aí vamos lembrar esse conceito, que é um conceito que vocês veem na geografia. País é a extensão territorial, tá bom? E o que é nação, então, Egito? Nação são as características de um povo. Então, por exemplo, um país como a Rússia, ele tem diversas nacionalidades. Você vai ter cossacos, você vai ter mongóis, enfim, caucasianos. Então, você vai ter uma série de povos dentro de um mesmo país. Então, a nação, ela vai ser essa série de características culturais que um povo vai carregar. Um exemplo bem emblemático para nós percebermos um exemplo de nação são o que nós chamamos hoje de judeus. Durante muito tempo, desde a diáspora, desde a expulsão de lá do território da Terra Santa por parte dos romanos, até a criação do Estado de Israel, pós Segunda Guerra Mundial, eles eram uma nação, ou seja, eles tinham religião, idioma, costumes próprios, mas eles não tinham um território, portanto eles eram uma nação e não eram um país. Outro exemplo, os ciganos. Não existe um país cigano, mas os ciganos são uma nação e aí eles são nômades pelo mundo, tá bom? Então só para nós compreendermos isso, porque quando falarmos de alguns conceitos mais à frente, isso ficará mais claro. Os primeiros resquícios arqueológicos lá são dos cretenses, dos aqueus, dos eólios, dos jônios, dos minoicos, tá? Que viveram naquela região da Grécia como um todo. Tem um errinho aqui, tá? Então desconsiderem esse ponto aqui, beleza? Desconsiderem isso aqui. Então esses povos foram os primeiros a habitarem essa região e os dórios foram o último povo a invadir aquela região. Os dórios, inclusive, são os povos que darão origem aos espartanos, tá bom? Comumente, nós falamos do período pré-homérico, do período homérico e do período arcaico. O que nos interessa mais é o período arcaico. Então, o período pré-homérico, período homérico e o período arcaico e o período clássico são os mais importantes para nós e são os que nós trataremos muito mais profundamente, tá bom? O período homérico e o pré-homérico, nós falaremos assim das características mais gerais. Então vamos seguir em frente. Então, o período pré-homérico é o período da civilização cretomicênica, ou seja, é o período de formação do que hoje nós chamamos de Grécia, que vai ser a base dos cretenses, que eram povos que habitavam a ilha de Creta. E se vocês depois tiverem a curiosidade, eu recomendo que façam isso, tá bom? Pesquisem sobre a civilização cretense
e vocês verão que as estruturas arquitetônicas são muito parecidas com o que nós temos, que nós vamos observar, por exemplo, na Grécia. E os micênicos ou minoicos eram os povos que habitavam o sul da região da Grécia, então onde fica Tebas, onde fica Atenas, onde fica Esparta, tá? Então os micênicos, os minoicos, eles habitavam aquela região mais ao sul do território grego. Teoricamente, é nesse período em que houve a chamada famosa Guerra de Troia, tá? Onde esses povos minoicos aí, eles teriam lutado contra os cretenses, enfim. Então a famosa Guerra de Troia, né? Seriam os gregos contra os troianos. Boa parte da civilização lá, principalmente na região onde vai se tornar Esparta, foram destruídos pelos dórios, que introduziram a metalurgia do ferro, tá bom? Então, seguinte. No período homérico, é o desmantelamento dessa civilização minoica. Então, nós temos agora uma nova civilização que está surgindo, que é justamente a civilização grega, que ela vai ter esses elementos cretenses e minoicos, tá bom? É nesse período que se relaciona a época dos poemas de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia, que seria justamente no período pós-Guerra de Troia, que justamente a Ilíada retrata a Guerra de Troia e a Odisseia é o retorno de Odisseu para a sua terra, tá bom? Então ele retrataria esse período aí. O período arcaico é justamente o período que mais nos importa, tá bom? É o período da formação das polis, ou seja, as cidades-estados. Ponto. Nós vimos a civilização egípcia e nós vimos lá que eles tinham um poder centralizado, já na época dos faraós, né? Começa aquele período de descentralização inicial, dos nomos e tal, mas eles conseguem uma centralização. Na Grécia isso não ocorre. Cada cidade ela vai ser independente administrativamente, politicamente, militarmente, mas eles estarão unidos sobre religião, sobre sobre os aspectos culturais de maneira geral, né? Religião, idioma, enfim. Então, por isso que eu disse anteriormente que eles eram uma nação, mas não eram um país. Então, as cidades vão ser independentes entre si. Então, isso quer dizer que elas eram rivais o tempo todo? Não necessariamente. Eles poderiam ter relações comerciais, relações militares, alianças militares, enfim. Mas significa dizer que cada cidade daquela seria o equivalente a um pequeno país, tá bom? Então, isso que é importante. Então, cidades e estados são cidades totalmente independentes. Então, nós não tínhamos um rei da Grécia, tá? Só para a gente entender isso aí. É o início de um processo de monetarização, de utilização de moedas, que obviamente proporcionam uma intensificação do comércio. Os produtos eles passam a ter um valor. Até então, o comércio, como nós falamos no Egito, ele era baseado no escambo. E é o período de grande avanço cultural e político nessa sociedade ocidental, no caso da Grécia, tá? Então, inclusive, muitos aspectos que surgem ali na Grécia, nós temos até hoje, nós temos resquícios até os dias atuais, tá bom? Então, um ponto. Geralmente, quando nós falamos de Grécia, nós falamos de duas cidades-estados, Atenas e Esparta. Pessoal, não quer dizer que só existiam essas duas cidades-estados, tá bom? Existiam várias outras. E por que então se fala mais delas? Primeiro, porque eram as cidades mais importantes. E segundo, porque elas são bem antagônicas entre si. Então é interessante para nós percebermos essas peculiaridades que haviam nas cidades-estados gregas, tá bom? Então, Atenas se desenvolve na região da Ática, na região montanhosa, ali no século X a.C., e por conta da falta de terras férteis, voltam-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo. Ponto. Interessante, certo? Obviamente que todas as civilizações que elas não têm terras férteis, elas vão ser extremamente fortes e desenvolvidas no comércio,
tá bom? Então isso é uma característica. Obviamente, se eles não podem plantar, eles vão fazer o quê? Comercializar. E aí eles acabam se fortalecendo nesse aspecto. É o centro da cultura grega. Não quer dizer que filósofos só surgiam lá na cidade de Atenas, mas eles acabaram abarcando. Então, boa parte dos pensadores, dos filósofos, acabavam convergindo para Atenas. Então, eles acabam sendo esse centro pensante da Grécia, tá bom? Um ponto, que aí eu vou falar logo dele por último, que é essa democracia ateniense, pessoal. Ela vai ser uma democracia, ó, desculpem a letra, tá? Direta. Linda minha letra. E o que significa uma democracia direta, Egito? Significa que os cidadãos atenienses, eles escolhiam diretamente as decisões da cidade. É diferente do que nós temos hoje. Nós temos uma democracia o quê? Representativa. Então nós escolhemos os nossos representantes, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores e presidente. Tá? Então nós elegemos alguém para nos representar. Em Atenas não. O próprio cidadão que ia lá no Areópago, que era onde se realizavam essas assembleias políticas, e aí dentro da eclésia, que era essa assembleia da população dos cidadãos atenienses, lá eles discutiam o que seria importante para a cidade. Um detalhe, quem era considerado o cidadão ateniense? O homem, filho de pais e mãe ateniense, tá bom? Ou seja, o pai e a mãe tinham que ser ateniense. Só nas reformas de Solon é que nós vamos ter a exigência de ter nascido em Atenas, mas até então você tem que ser filho de pais atenienses. Então, obviamente que isso limitava muito o acesso a essa organização democrática. Tá? Em Esparta, como eu falei, ela foi fundada ali pelos dórios e eles herdam dos dórios o militarismo. Sobre isso, recomendo muito que vocês assistam, com algumas ressalvas, porque é um filme um pouco violento, o filme 300. Ele tem uma continuação, que é 300, a Ascensão do Império, mas cronologicamente, primeiro 300, a Ascensão do Império, para depois vir 300, mas eles foram lançados aí numa ordem inversa. Mas você assistir 300 é importante para você entender aquela cultura espartana. Então eles eram uma sociedade extremamente militarizada. O jovem espartano ele era entregue ali para o estado, para a cidade, para que ele fizesse um treinamento militar, geralmente aos 6 anos de idade. Então isso é importante. Então o treinamento militar dele começava na infância e até o início da fase adulta. Por isso que o exército de Esparta ele era um dos mais temidos da Grécia. A sociedade estava dividida nesses grupos. Então, nós temos os espartanos, que são a minoria, e eles são os descendentes diretos dos dórios. Beleza? Eram uma minoria e possuíam os poderes políticos e os cargos militares. Os periecos, que compunham a grande parte da sociedade, mas não possuíam direitos, eram os povos que haviam habitado a região que eles habitaram antes da invasão dos dórios, e os ilotas, que eram os servos, eram os escravos da cidade. Um ponto importante, Esparta ela era uma diarquia, ou seja, existiam 2 reis, um para as questões administrativas e religiosas e outro para a questão militar. Do mesmo jeito que existia em Atenas, aqui existia um conselho de anciões, que era a chamada gerúsia. Então ele era um órgão consultivo que existia ali em Esparta. Então pouco se fazia, guerras não se começava sem que se consultasse ali a gerúsia. Então era muito importante. E aí de gerúsia, tá, vem geriatra, né, que são os médicos que cuidam das pessoas mais velhas, tá bom? Continuando, vem
o último período, né, o penúltimo período importante, porque depois vem o período helenístico, que é muito importante, que é o período clássico, que é justamente nesse período clássico que se desenvolve as tramas dos filmes que eu sugeri para vocês, dos filmes 300. É quando o Império Persa, com Dario inicialmente, depois Xerxes, tentam invadir a Grécia. E aí, para tentar sobreviver, eles se organizam. Atenas organiza a Confederação de Delos para combater os persas. Só que Esparta não queria se submeter a Atenas. E aí cria a Liga do Peloponeso para combater depois, para combater os persas inicialmente, mas para não se submeter à dominação ateniense. Então, eles têm um inimigo comum, apesar de serem rivais ali, as cidades-estados, mas eles tinham um inimigo comum que eram os persas, então eles se reúnem para lutar contra os persas. A religiosidade grega, ela é muito importante. Eles eram politeístas, ou seja, tá, pessoal? Vários. Então eles acreditavam em vários deuses. Você vai ter o culto doméstico e o público, então existiam dentro das casas também esse culto privado dos deuses da casa. A importância dos mitos, e aí vocês veem isso na filosofia, que os mitos eles vão ter uma função epistemológica e uma função moral, ou seja, para explicar algo ou para passar uma moral de alguma coisa, um modo de agir para as pessoas. E os deuses deles são antropomórficos, ou seja, eles têm forma humana, tá bom? Isso aí vocês veem com muito mais detalhe na filosofia, na introdução lá da filosofia, quando vocês vão falar de mito, mitologia. Então, isso é um ponto que vocês veem com muito mais detalhes lá, tá? Bom, e como eu falei para vocês, lembra quando eu falei ali da criação da Liga de Delos e da Liga do Peloponeso, resultou nesse conflito. Eles expulsam os persas, mas começa um conflito entre as duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta. Os espartanos vencem o conflito e governam por pouco tempo, porque Tebas ele começa a crescer, mas que também vai entrar na guerra, certo? E aí gerou o enfraquecimento das cidades-estados, que é justamente esse enfraquecimento vai fazer com que eles sejam dominados por Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, que vai dar início ao último período que nós vamos falar hoje, que é o helenismo. Então, ó, o crescimento, né, ele invade, como eu falei, Filipe da Macedônia invade, e aí Filipe ele admira muito a cultura grega. Então ele pega o seu filho Alexandre para ser educado lá na Grécia. Alexandre domina vários territórios ali e tal, e ele é fortemente influenciado pela cultura grega. Sobre isso tem um filme Alexandre que eu recomendo, muito bom para compreender, inclusive historicamente, tá? Para vocês compreenderem essa história de Alexandre, essa criação dele lá na Grécia e como ele pega essa cultura grega e ele vai difundir. Então o período helenístico é basicamente isso. Alexandre ele foi influenciado pela cultura grega e ele acaba difundindo essa cultura grega ao longo do mundo, tá? E um dos aspectos mais claros que nós temos da cultura grega são os Jogos Olímpicos, que lá na antiguidade eram os homens que competiam livres, excluídos os estrangeiros e as mulheres, e eram realizados em homenagem a Zeus. Era uma forma das cidades-estados de mostrarem seus melhores soldados, suas melhores táticas, enfim, era uma forma de mostrar o seu poder às outras cidades-estados. E aí, quando Teodósio, na época já do domínio dos romanos, que ele dominava a região da Grécia com o Império Romano, os jogos foram considerados condenados porque eram feitos em homenagem a deuses pagãos. E aí, só em 1896 é que os Jogos Olímpicos eles foram retomados. Tá bom, galera? Então, ó, sobre esse assunto, vamos fazer os exercícios. Vou abrir as questões do AVA relativa aos 2 capítulos, como eu disse para vocês no início, tá bom?
E aí, como eu sempre faço para vocês, desde as aulas presenciais, eu vou dar 15 dias para que vocês realizem. Então, eu vou abrir dia 4, vocês terão até o dia 11. E aí, vocês devem fazer também as páginas. Aí, ó, 656, 661, 666 e 671, tá? Os que já fizeram algumas dessas páginas só vão fazer as que estão faltando, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e se cuidem.